nós estamos provocando o morador da cobertura a pagar uma parte do condomínio. Eu não considero isso aumento da carga tributária porque a tua vida vai continuar, a vida dos funcionários da empresa onde você trabalha vai continuar a mesma, vai melhorar. Tem uma série de temas que estão já tramitando e que poderiam ser endereçados. Temos a questão dos supersalários, temos a questão da aposentadoria de militares. Vamos fazer uma discussão sobre as despesas do governo, mas sentados à mesa. Vamos abrir uma discussão para saber quais são as ideias que têm simpatia do Congresso Nacional para serem levadas à frente. Meus amigos militares da ativa, da reserva e pensionistas das Forças Armadas, hoje o alerta é máximo. E não é teoria, não é chute e não é exagero. É fato, é gravíssimo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar da reforma de forma clara e direta sobre a intenção do governo de rever a não existente nesse termo aposentadoria dos militares. Porque o nosso sistema ele é de proteção social e não é essa mentira dita e repetida sobre a aposentadoria nossa. Porque militar ele não se aposenta, pois a nossa contribuição é da pensão militar e ela não é prevista para pagar a aposentadoria de militar, ela é prevista para pagar a pensão das viúvas. Cabe ao Estado pagar os militares quando vão para a reserva ou para a reforma, porque isso faz parte do sistema de proteção social, para o Estado garantir a sua própria segurança, pois nós militares somos a segurança do Estado brasileiro, que é sim esta a nossa finalidade. Mas infelizmente o Estado não enxerga isso e de maneira proposital tende a não informar com fidelidade e transparência esse assunto à nossa sociedade. E lembrando que nós militares não temos FGTS, adicional noturno, entre outros adicionais que o civil tem em seus direitos preservados. E sim, mais uma vez, essa conversa fiada e revanchista contra toda a nossa classe. Essa já não é mais uma conversa de bastidor ou rumor de gabinete. É uma agenda pública, dita com todas as letras por um dos homens mais poderosos da República. E você precisa entender o que isso significa. Você precisa saber o que eles estão preparando e como podemos impedir. Então, vamos entender essa situação perigosa e preocupante. Sou o oficial Marcelo, do canal Fala Praça. Pega a Jacuba aí e vamos pro vídeo. O imbecil que odeia política será escravizado por aqueles que gostam de política. Fascinante, Platão. Mas não podemos escrever dessa forma. Então coloca assim: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Em declaração recente à imprensa, o Haddad foi direto. Os militares estão fora da reforma da Previdência. Os militares têm um sistema oneroso. Os militares devem entrar no debate da equalização dos regimes. Traduzindo para o economês do Haddad, o que ele quer dizer é que ele quer nos incluir no mesmo regime do INSS ou criar algum tipo de teto para proventos na reserva, nos igualando aos servidores civis. E ele não está dizendo isso à toa. Essa narrativa está sendo construída há anos, mas se intensificou com força a partir de 2023. É o velho truque sujo. Pega o orçamento militar, isola a folha da reserva e soma como tudo isso fosse gasto com privilégios. E, claro, joga naquela imprensa amiga de jornalistas militantes que amam bater em militares, mesmo sem entender absolutamente nada sobre esses três assuntos que eu falei acima. Mas agora, vamos falar sério. Honestidade intelectual zero dessa gente. Esse mesmo governo que quer revisar a aposentadoria dos militares, lembrando mais uma vez que militar não se aposenta, mas sim temos o nosso sistema de proteção social. Estou repetindo de novo isso para destruir mais essa narrativa obscura desse governo sobre o assunto. E é esse mesmo governo, dessas narrativas obscuras, que aumentou em mais de 200 bilhões os gastos com emendas parlamentares em apenas 2 anos. Torrou 5 bilhões com fundo eleitoral. Criou novos ministérios para agradar aliados políticos,
distribuiu cargos comissionados como quem joga confete no carnaval, que viaja o mundo inteiro gastando o dinheiro do contribuinte sem o mínimo constrangimento e controle, e ainda aumentou o número de servidores públicos civis sem previsão orçamentária real. É o governo do contingenciamento seletivo. Faltou grana? Corta da defesa. Quer agradar a base? Promete reestruturação para o judiciário. E quando o rombo explode, a culpa é de quem? Claro, do militar e do seu próprio sistema de proteção social. Da pensionista, que recebe o que lhe é de direito. Hipocrisia e covardia pura. E sabe o que eles querem? Colocar os militares sob um teto fixo de aposentadoria, como acontece com o INSS. Ignorar a natureza da carreira militar, com dedicação exclusiva, risco de vida e ausência do FGTS. Criar uma falsa equivalência com carreiras civis que não carregam metade das obrigações dos militares. E, se possível, jogar a opinião pública contra nós. Não é só injusto, é desonesto, irresponsável e extremamente perigoso para a segurança institucional do nosso país. E você acha que o governo vai tentar fazer isso sozinho? É claro que não. Eles já perceberam que o caminho é cooptar o Congresso. E o que eles têm feito é simples. Eles jogam a proposta econômica na mesa, usam dados manipulados e oferecem cargos e emendas para convencer os parlamentares a votar contra a gente. Simples assim. Assim como fizeram para votar, mesmo no outro governo, a Lei 13.954 da reforma da Previdência dos Militares, que, entre outras coisas, aumentou o tempo de serviço de 30 para 35 anos. Introduziu de forma descabida e irresponsável contribuição previdenciária para os pensionistas. Eles têm a caneta que decide nas mãos. E o que nós temos? Já parou para se perguntar? Preste atenção ao que está se desenhando. Atenção, não vai ter decreto, não vai ter ordem do dia destruindo as nossas proteções sociais, a chamada aposentadoria dita e repetida por eles de maneira errada. Vai ser no miudinho, projeto de lei, PEC, votação rápida em comissão, tudo com aquela desculpa esfarrapada. Vamos acabar com os privilégios. Eles estão falando isso a todo momento. Vamos nos atentar, vamos acordar. E é aqui que entra o maior erro que nós temos cometido. Nossa ausência no jogo político. Levam na brincadeira assuntos sérios, não compartilham informações importantes, como essa que eu estou trazendo aqui agora. Porém, se fosse algo que não vai contribuir em absolutamente nada em nossas vidas, seria disparo em massa nos grupos nossos de WhatsApp, recorde de compartilhamentos. Para e se pergunta aí, faça esse exercício simples. Quantos deputados realmente, de verdade, defendem os militares? Quantos estão dispostos a barrar esse tipo de pauta? Eu falo hoje, quase nenhum. E olha que os poucos que defendem a nossa classe, nem militares das Forças Armadas eles são. E sabe por quê? Porque nós mesmos não estamos lá de maneira real, pois o que tem lá estão cooptados ao sistema ou adoram apenas serem papagaios de pirata. Não elegemos os nossos de verdade, aqueles comprometidos com as nossas causas. A esquerda entendeu isso há muito tempo. Ela elege os seus representantes, financia a campanha, ocupa espaço e nós vivemos esperando que algum general amigo do governo ou algum amigo do presidente vai resolver algo por nós. Spoiler, não vão. Até porque aonde estavam eles quando foi aprovada essa reforma da Previdência que foi extremamente desfavorável a todos nós? A maioria da alta cúpula já fez acordo com o sistema e quem paga a conta somos nós da base. Se não fizermos uma mobilização política urgente, nos agruparmos e não mais ficarmos pulverizados e dispersos por aí, 2026 será o ano em que nossa proteção social, a dita de maneira errada até improposital por eles, aposentadoria, começa a ruir. Aos que ainda têm água para empurrar na carreira, se buscassem entender a tempestade que se aproxima, deveriam ser os mais interessados. Então fica esse conselho, se atentem urgentemente. Já está em pauta, já está em estudo
e se não elegermos parlamentares da tropa comprometidos com a categoria, não haverá ninguém para barrar o que virá. Eles querem transformar a pensão militar em benefício assistencial, querem limitar o salário na reserva, eles querem acabar com a integralidade e a paridade e querem fazer tudo isso com a nossa anuência passiva, nossa falta de interesse nesses assuntos. Ou reagimos agora ou assistimos ao fim da nossa segurança previdenciária de maneira rápida e devastadora. Você que está aí, você que está me ouvindo, agora precisa entender. Esse vídeo não é alarme falso, não é boato de rede social, é o retrato fiel de uma realidade que está se desenhando diante dos nossos olhos. Eu coloquei o vídeo do Haddad falando isso. Nós precisamos formar uma bancada militar representativa em 2026 urgentemente. Eleger candidatos que conheçam o sistema, a realidade da tropa e a importância da proteção previdenciária nossa. Exigir que, entre outras coisas, esses parlamentares defendam também pautas como manutenção da integralidade e paridade, transferência para a reserva com direitos garantidos e protegidos, pensão militar garantida como direito adquirido, auditoria real nos gastos do governo e não só na folha da defesa, pois nós temos que saber para onde está indo todo esse dinheiro que está saindo pelos ralos. O sistema está se movendo rápido e ele não vai parar porque você ficou indignado ou indignada num grupo de WhatsApp. Até porque eles decidem tudo e nós não decidimos nada. Só sobrará indignação e isso sabemos que não adianta absolutamente nada. É hora de agir, de denunciar, informar e principalmente nos organizarmos para eleger quem vai lutar de verdade por todos nós. E não apenas em um único estado. Temos um capital político gigantesco e podemos de maneira organizada elegermos uma bancada nossa forte pelo Brasil. Já falei sobre isso em outros vídeos. Porque se deixarmos o Haddad, Lula e seus aliados decidirem, você pode ter certeza, o próximo corte será na sua, como eles dizem, aposentadoria, prejudicando não apenas você, mas também o futuro da sua família. Quem seguiu até aqui, peço que deixe o seu like, ative o sininho das notificações e principalmente compartilhe em seus grupos. E vamos agrupar o máximo de militares e pensionistas aqui nesse canal, que é o nosso canal. Devemos ficar agrupados e não dispersos, porque essa desde sempre, é a melhor estratégia em uma guerra. Estarmos unidos e informados. Então deixo a todos aqui a minha melhor continência, a melhor saudação, que Deus abençoe a todos nós, que Deus ilumine as nossas mentes e que Deus abençoe o nosso Brasil.